Ei, pessoal, meu nome é Ellen Beatriz, eu sou aluna de Redes de Computadores 2 e hoje eu estou aqui representando os alunos Abner Mateus, André Leôncio, Daniel Alves, Daniela Alves, Gabriel Comunian, Gustavo Nascimento, Ellen Beatriz, Luiz Fernando, Renato Silva, Samuel Valadão e Tiago Henrique. E hoje eu vou apresentar para vocês a geopolítica do Euaxim. Antes de começar, eu já gostaria de pedir perdão pelos erros de pronúncia, porque tem algumas palavras que eu realmente não faço a mínima ideia como se pronuncia. Então, o Euaxine é um reino que está localizado no sul do continente africano, e ele faz fronteira com a África do Sul, ao norte, sul e oeste, e com Moçambique, a leste. O Euaxine possui um governo monárquico e ele possui duas capitais, o Mebabane, que é uma capital administrativa, e o Lobamba, que é uma capital legislativa e judiciária. O país possui cerca de 1,16 milhões de habitantes, onde a maioria vive em área rural, e possui uma área de território de aproximadamente 17 mil quilômetros quadrados. O inglês e o suazi são as principais línguas usadas pela população. Agora eu vou falar sobre a mudança de nome que o país sofreu. Ele se chamava Suazilândia entre os anos de 1967 a 2018. Porém, em abril de 2018, o rei Mswati III anunciou a mudança oficial do nome para Reino Eashile. A mudança foi feita em comemoração ao aniversário de 50 anos do rei, e o motivo da troca foi que o rei queria trazer o nome de origem do país antes da colonização. E outro motivo foi que o nome Suazilândia era frequentemente confundido com Suíça, quando pronunciado em inglês. Parecia muito a pronúncia, então também foi um dos motivos de troca. Agora eu vou falar do governo propriamente dito. Como dito anteriormente, o Euaxine é uma monarquia absoluta, onde sua Constituição de 1978 atribui o poder executivo e legislativo supremo ao rei, que é chefe de Estado. O atual rei, o Mswati, ele está no trono desde a morte do pai, que chamava Subhuza II, e ele faleceu em 1982. O reinado de Mswati tem sido muito criticado pelo seu povo há anos, e o principal motivo da revolta é o estilo de vida luxuosa que o rei e a família levam, onde ele compra carro de luxo, mansão para sua mulher e filhos. Outro motivo da população estar muito revoltada é que o governo é muito autoritário e conservador. E um bom exemplo desse autoritarismo é o fato dele não se esforçar para democratizar o país. Aí, isso gera conflitos e agora eu vou falar um pouco sobre eles. O conflito mais atual que aconteceu foi os protestos de 2021, que aconteceu ano passado. Nesse conflito, uma onda de protestos a favor da democracia e contra o governo de Mswati levou milhares de pessoas às ruas. Dezenas de pessoas acabaram morrendo ao entrar em conflito com as forças militares e outras dezenas também ficaram feridas. Para tentar conter as manifestações, eles proibiram no país. Ai, que merda, gente, que merda. Corta. Para tentar conter as manifestações proibidas no país, o governo chegou a impor um toque de recolher e a colocar as duas principais cidades do país, Manzini e Mebabane, sob controle militar. E até a internet chegou a ser cortada na época. Agora eu vou falar um pouco desses dados, da população em si. A população que reside em área urbana é apenas de 25,17% e o restante, 74,83%, reside em área rural. Apenas 60% dos domicílios têm acesso
à água potável e 50% à rede sanitária. O PIB do país é 2,6 bilhões de dólares e per capita, né, por pessoa, é 2.520 dólares. A moeda usada lá chama Lilangene e o país tem relações com o Banco Mundial, Comunidade Britânica, FMI, OMC, ONU, SADC, UA, né, entre outros. Agora eu vou falar da economia e da agricultura do país. A economia se baseia, né, sobretudo na agricultura de subsistência, onde possui seu principal produto, o milho. Quem controla as grandes plantações de cana-de-açúcar, cítricos e abacaxis, que são os principais cultivos de exportação, são os europeus e os não suazes. Entre os principais recursos minerais estão os depósitos de asbestos, ferro, carvão e diamantes. A eletricidade é gerada no país a partir de queima de carvão e usinas hidrelétricas. As principais indústrias do Reino de Iwashini são as indústrias de produtos agrícolas, florestais e pecuários, e também a indústria textil é bastante importante para a economia. E por fim, o turismo e serviços de passeio são de suma importância para a economia do país. Agora nós vamos falar de infraestrutura. Embora as condições de saúde sejam relativamente precárias no país, a taxa de mortalidade infantil vem diminuindo. Porém, em comparação a outros países africanos, o Iwashini possui serviços médicos melhores do que os oferecidos no restante do continente. Mas um grande problema é que o analfabetismo está muito presente, né, na população. Cerca de 30% não sabem ler nem escrever o básico. Agora vamos falar de saúde. Esses dados aqui não estão em português, mas a expectativa de vida no Iwashini é uma das mais baixas do mundo, é apenas 39 anos. E um dos motivos dessa baixa é o fato de 30% da população estar contaminada com o vírus do HIV. Desse jeito, faz com que as pessoas sejam mais vulneráveis, né, e acabam morrendo mais cedo. A poligamia é usada para justificar a alta porcentagem, né, de pessoas contaminadas pelo vírus. No país, né, vou falar das culturas e tradições. No país é comum a prática de poligamia, né, como já foi dito, onde o homem pode se casar com mais de 2 mulheres. A religião mais comum é o cristianismo, cerca de 80% da população é cristã, porém, apesar disso, muitas pessoas seguem e acreditam nas crenças tradicionais da região. Existem muitas clínicas, hospitais e estabelecimentos à saúde, mas muitos Swazi preferem confiar na medicina tradicional africana. Então, o rei decidiu criar um estabelecimento, Mananga, onde o membro envia para as mulheres o conhecimento e poderes ocultos que curam doenças. O uso de saudações e despedidas no idioma nativo é uma parte importante da cultura local. Existe o festival Umhlanga, que acontece todo mês de setembro. Ele começa com mulheres jovens cortando cana para presentear a rainha. Em seguida, elas vestem trajes típicos para um grande espetáculo de canto e dança. E esses são alguns costumes do povo, né, Iwashini. As referências do nosso trabalho nós pegamos na Wikipédia, BBC, Britânia e as imagens foram coletadas do Google. Eu agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado, que esteja bem explicado. Me perdoe os erros, né, novamente. E é isso.